Após o discurso de Janet Yellen com um tom mais hawkish na sexta-feira, em Jackson Hole, nossa expectativa é de que os ativos de risco continuem consolidando. Risk assets to continue to consolidate. Vamos começar com o SP500, analisando este gráfico semanal, que traz uma perspectiva para os próximos trimestres. A tendência ainda é de alta e se fortaleceu desde que rompemos acima das máximas de 2 meses atrás. A tendência ascendente tem sido muito forte e estamos gradualmente chegando a um ponto de estresse em nossos envelopes. Apesar disso, o índice de risco está apenas iniciando um movimento ascendente e, por isso, é provável que vejamos uma certa retração para os níveis de ruptura. Entretanto, a tendência de longo prazo ainda é de alta. No gráfico diário, podemos confirmar que a tendência ascendente vai se esgotar gradualmente durante os próximos meses. Estamos chegando a um ponto de estresse nos envelopes. As metas já foram quase alcançadas e o índice de risco está sobrecomprado. Portanto, esperamos algumas semanas de consolidação. No gráfico de horas, podemos notar que essa consolidação já está em curso e já praticamente alcançamos as nossas metas de correção. Entretanto, apesar das tendências dos gráficos semanal e diário, nossa expectativa é de que os preços caiam abaixo dessa meta de correção para território impulsivo nas próximas semanas, podendo atingir níveis em torno de 2.130, que foi praticamente o patamar de ruptura alguns meses atrás. Resumindo, ainda estamos em uma tendência de alta nos gráficos semanal e diário, apesar de algum período de estresse, que poderia provocar uma consolidação. No gráfico de horas, esse movimento descendente deve se iniciar e romper as metas, chegando a patamares próximos ao nível de ruptura anterior. A tendência de alta no médio e longo prazo e a tendência baixista no curto prazo implicam um potencial topo intermediário, e ainda acreditamos nessa tendência ascendente de longo prazo. Agora vamos dar uma olhada no euro, que nesse gráfico semanal ainda está em tendência descendente. Nós podemos notar que, apesar da consolidação desde 2015, ainda não conseguimos gerar um impulso de alta. Por outro lado, o índice de risco está quase sobrevendido e acreditamos que essa tendência descendente possa continuar por mais alguns trimestres, mas não deve cair muito mais, por causa do estresse que está se materializando no índice de risco sobrevendido. Nesse sentido, o movimento ainda é negativo, mas não há muito potencial para mais queda. So it's still negative, but we don't believe that there's that much potential to the downside. No gráfico diário, tivemos uma boa correção para cima, que já foi revertida em uma correção para baixo. A meta de correção foi praticamente alcançada em julho, e em seguida, reagimos com um movimento ascendente, que agora poderia ser revertido para testar novamente a zona abaixo de 1,11 e, possivelmente, encontrar suporte em torno dos níveis 1,09 ou 1,08. Caso a moeda única caia abaixo do patamar 1,0850, o movimento poderia se tornar impulsivo, mas ainda é muito cedo para se considerar essa possibilidade. No gráfico de horas, temos visto uma correção para baixo desde a semana passada e já praticamente atingimos as metas de correção. O nível de suporte é de cerca de 1,1120 e se rompermos abaixo dele, é possível que alcancemos o nível em torno de 1,10 e 1,0950. Resumindo, ainda há potencial para uma tendência de queda contínua nos 3 gráficos, mas estamos nos aproximando de um esgotamento no gráfico semanal. No gráfico diário, ainda será necessário muito trabalho para que o movimento impulsivo retorne. Portanto, nossa previsão é de forte suporte em torno do nível 1,0850 para os próximos meses. E no curto prazo, estamos dentro das metas de correção, com potencial para mais queda em direção aos níveis 1,10 e 1,0950. Agora vamos dar uma olhada na situação assustadora do iene. As metas impulsivas para a queda são muito agressivas, mas acreditamos que estejamos em uma zona onde historicamente há muito suporte, considerando as consolidações que vimos em 2013 e 2014. Historically, we could see quite a lot of support here.
given the current consolidations that we saw in 2004. O gráfico diário traz um pouco de conforto e o índice de risco está praticamente sobrevendido na área verde. Além disso, os envelopes já se tocaram algumas vezes e podemos ver que as metas se esgotaram. Nesse sentido, esperamos algum tipo de consolidação ascendente nas próximas semanas e possivelmente meses. Some sort of a consolidation up over the next few weeks, possibly a couple of months. No gráfico de horas, podemos ver que esse movimento começou bastante agressivo e já atingimos as metas de correção. Se ultrapassarmos o nível 103, provavelmente chegaremos ao 106 ou 107 dentro das próximas semanas. Comparando as nossas três análises, o S&P 500 poderia estar em uma correção para baixo, que pode durar até meados de setembro, enquanto o dólar diante do euro e do iene poderia estar em uma correção para cima. Resumindo, o cenário ainda é bastante perigoso para o iene, mas no gráfico diário, o índice de risco está praticamente sobrevendido, e no gráfico de horas, vemos o início de um movimento de reação. Em se tratando do ouro, o metal tem passado por uma correção para cima desde o ano passado, alcançando suas metas, e agora está iniciando uma espécie de retração. No gráfico diário, podemos notar um esgotamento. Nós já praticamente alcançamos as metas de correção, os envelopes já se tocaram e o índice de risco está sobrecomprado. Nós acreditamos que isso tenha iniciado um período de correção que poderia durar alguns meses. Nós não esperamos uma reversão total, mas é possível que os preços voltem a níveis um pouco abaixo de 1.300. Nos gráficos de horas, podemos notar que já estamos em direção a esses níveis e caímos abaixo das metas de correção. É possível que tenhamos formado um fundo intermediário na semana passada, mas os preços não se mantiveram e estamos a caminho de mais um teste do nível 1.300, com potencial para atingirmos níveis em torno de 1.280. Resumindo, no momento estamos passando por uma correção para cima e o ouro já alcançou suas metas nos gráficos semanal e diário. No gráfico de horas, vemos uma retração com suporte em torno do nível 1.280 nas próximas semanas. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela audiência e até mais!